Olá, povo de Deus, bom dia, que Deus abençoe sua vida mais uma vez em nome de Jesus. Aqui é o pastor Renan Daniel e nós continuamos aqui o nosso propósito de fé, de oração e jejum que termina nesse domingo, dia 25. Serão 21 dias que estaremos completando o domingo de oração e de jejum, onde eu tenho certeza que muitas respostas virão depois desse período, porque uma das coisas mais fortes na Bíblia Sagrada é a oração e o jejum. O jejum e a oração, a Bíblia diz que é a maneira de você vencer as castas de demônios mais difíceis, as castas de demônio que só saem, como Jesus explicou, com jejum e oração. Já aproveito até antes de deixar a palavra, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva para receber as orações da madrugada, as palavras, as mensagens que aqui temos colocado em nome de Jesus. E já te convido para esse domingo. Se você é da cidade de Conchal ou da circunvizinhança, das cidades próximas aqui, seja conosco nesse domingo. Vai ser um domingo especial, o grande encerramento do nosso jejum e também um domingo de oração pela cidade. Vamos orar pela cidade, pelos autônomos, empresários, lojistas, aqueles que fazem seu próprio salário. Nós vamos clamar ao Deus do impossível para que Deus abençoe o trabalho das suas mãos. Você que decidiu assumir essa missão de fazer o seu próprio salário, você tem uma grande missão em suas mãos, uma missão que não é fácil, que é impossível de completar, de conseguir ser bem-sucedido sem a bênção de Deus. Então vem estar conosco aqui na Avenida João Paulo II, número 282, nesse último domingo do mês de maio, para terminar o mês de maio com a bênção do Senhor em nome de Jesus. Amém? Eu quero trazer uma palavra ao seu coração que está aqui em Lucas capítulo 19, falávamos na quarta-feira acerca disso, que está no versículo 3, olha. E procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Aqui está falando a respeito de um homem chamado Zaqueu, uma passagem bem conhecida por todos, né? Onde esse homem, apesar de ser rico, apesar de ser um homem muito bem sucedido, ainda lhe faltava algo. E ele estava procurando este algo em Jesus. A Bíblia diz, porém, que havia duas dificuldades, duas limitações. A primeira, a Bíblia fala que ele não podia por causa da multidão. E a segunda era porque ele era de pequena estatura. Quer dizer, uma dificuldade completava a outra. Primeira dificuldade, que a Bíblia chama de multidão, eu quero trazer isso para a sua vida e para a minha hoje e mostrar para você que ela ainda existe, ela sempre existirá. Hoje não é mais necessariamente uma multidão de pessoas, mas uma multidão de problemas, mas uma multidão de lutas, mas uma multidão de dificuldades que sempre vai se colocar na frente daquele que quer ver Jesus, daquele que quer chegar a Cristo. Você se levantará todos os dias e vai enfrentar uma multidão de motivos para você desistir. Com certeza uma multidão de razões para você parar. Essa aí não tem como você mudar. Todos os dias enfrentaremos a multidão. A multidão não tem como ser tirada, arrancada. Porém, a outra dificuldade de Zaqueu, a Bíblia diz que era a sua pequena estatura. Olha, vamos trazer para nós. Essa dificuldade você consegue vencer. Zaqueu não iria crescer, obviamente, não ia aumentar de tamanho, mas ele podia ir mais alto. E foi exatamente o que ele fez. Ele subiu em uma figueira, a Bíblia diz que ele correu adiante, né? Foi um pouco mais à frente, subiu uma figueira e ali ele conseguiu a altura para superar aquela multidão e ver a Cristo. Então eu quero dizer a você que está me assistindo agora, se você é de pequena estatura, se você se sente pequeno diante de alguma situação, você se sente pequeno diante de alguma luta que você está enfrentando hoje, eu digo a você, você pode ir mais alto. Como é que eu faço, pastor, para ir mais alto? Corra adiante, entre em oração. Enquanto todo mundo estiver dormindo, vai orar, vai correr, vai buscar a Deus. Olha, eu te digo uma coisa que ontem falava, aliás, na quarta-feira falava aqui na igreja, né? Zaqueu, por ser de uma estatura menor, teve que fazer mais do que os outros, porém ele recebeu também o que outros não receberam. Então guarde no seu coração que eu vou te dizer, se você fizer mais do que estão fazendo, você também vai receber mais do que estão recebendo. Não se conforme, não desista porque você se sente pequeno, porque a tua estatura é pequena na questão financeira, a tua estatura é pequena espiritualmente falando. Eu não sei onde você se sente pequeno, onde você não consegue
vencer, né? Parece que o problema é maior do que você, parece que a luta é maior do que você, mas eu digo a você, você pode ir mais alto. Zaqueu, ele corre adiante e ele sobe a figueira. Olha, hoje a figueira é a palavra de Deus. Quanto mais entendimento você tiver, mais alto você pode estar. Quanto mais entendimento você buscar aqui dentro, mais alto você estará e menor a multidão vai ficar. Menor esse problema vai ficar. Estava dizendo quarta-feira que talvez no passado, coisas que você passou, o entendimento que você tinha parece que eram problemas enormes, gigantes. Talvez hoje, com o entendimento que Deus te acrescentou, se você olhar para trás e ver, olhar para os mesmos problemas, você vai ver que talvez não era tão grande assim. Era o seu entendimento que era pequeno. Quanta gente diz, se eu tivesse naquele tempo o entendimento que eu tenho hoje, pois é, você chegou mais alto. Mas talvez ainda tem coisas que estão ainda maiores do que você. Então continue crescendo, busque entendimento, busque em oração, porque você vai mais alto e essa multidão não vai te impedir de ver Jesus. O mais bonito dessa passagem termina no versículo 5, que diz assim: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. Zaqueu ficou naquela figueira aguardando até que Jesus passasse por ali. Olha, se você ficar na obediência, com certeza Jesus vai passar por aí e vai ver você. O caminho da obediência é o caminho que Jesus sempre passa. O caminho da fidelidade é o caminho que Jesus sempre passa. E quem ali estiver esperando por ele, ele verá e ele recompensará. Ele vai contigo para a sua casa, ele vai entrar na sua casa, vai mudar a situação da sua família em nome de Jesus. Você crê? Deixa eu orar por você então. Se você puder, feche os teus olhos, leve o seu pensamento a Deus e vamos falar com o Senhor. Pai querido e amado, eu não sei qual é a situação que esta pessoa enfrenta, que para ela hoje é tão grande que ela se sente pequena. Ele se sente pequeno diante dessa luta, diante dessa batalha na família, no casamento, diante desse problema financeiro, diante desse problema na saúde emocional. Mas em nome de Jesus, Pai, eu peço a Ti, ajuda-nos, ajuda esta pessoa a ir mais alto. A multidão sempre vai existir, Pai. Todos os dias haverá, sim, uma multidão de lutas, de dificuldades, de motivos para desistir, de problemas, de complicações. Mas, ó Deus, se nós não podemos mudar a multidão, tirar a multidão, podemos então ir mais alto para superá-la. Se nós não podemos arrancar a multidão, podemos correr adiante e ir mais alto para vencê-la em nome de Jesus. Eu creio. Os problemas sempre existirão, mas à medida que nós subirmos, ó Deus, que nós formos mais altos, menores eles serão para nós, menores eles vão ficar e nós vamos te ver. Ao contrário, o Senhor vai nos ver. Aliás, eu creio que o Senhor já está vendo aquele que tem procurado subir para te ver, aquele que tem procurado ir mais alto para te ver, e o Senhor o recompensará. O Senhor entrará nessa casa e nessa vida e a salvação chegará como chegou na casa de Zaqueu. É o que eu profetizo, creio, determino sobre a vida de todos os que oram comigo em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Olha, que Deus abençoe a sua vida, que Deus te dê um excelente dia hoje. E eu peço, por favor, compartilhe essa palavra para que chegue a mais pessoas. Tem gente precisando ouvir isso, tá bom? Lembrando que eu te espero nesse domingo, aqui na Avenida João Paulo II, número 282, às 8 da manhã e às 19 horas. Venha estar conosco em nome de Jesus. Deus te abençoe. Fiquem todos na paz de Cristo.